A palavra de Deus diz que ele levou o homem, ou criou o Éden, criou um jardim maravilhoso, colocou o homem nesse jardim para cultivar este homem chamado Adão. E depois, na sequência, nós veremos a formação da mulher, como um cuidado de Deus para com Adão, para o cuidado de Deus para com toda a humanidade, e ao mesmo tempo com o cumprimento da palavra e com a promessa que havia sido dada. Porque foi dito ao homem que ele seria fecundo, e se ele estivesse sozinho, isso não seria possível. Então, por essa razão fez ele a mulher. E Deus fez varão e varoa, fez macho e fêmea. E fez com um propósito e ao mesmo tempo com uma criação perfeita, capaz de não só cumprir o propósito na sua individualidade, mas também em toda a sua extensão, pois o propósito de Deus seria povoar toda a terra, multiplicando essas bênçãos. E nós vimos que na terra que o Senhor fez e colocou o homem, havia muitas riquezas, havia ônix, havia ouro, havia muitas coisas. E o homem, ele não se distraiu com essas riquezas, pois ele fez a terra muito bela, ele fez frutas maravilhosas que pudessem alimentar o homem, ele fez paisagens maravilhosas que pudessem alegrar o coração do homem. E Deus chamou todos os animais da terra e levou até o homem, e o homem deu um nome a todos os animais da terra. Olha que capacidade maravilhosa tem um homem, que inteligência tem um homem, acima de todas as outras criações de Deus. E mais, Deus chamou o homem para que ele fosse íntimo com Deus, para que ele se relacionasse com Deus. E tudo isso Deus fez na vida de Adão. Tudo isso Deus deu a Adão. E Deus abençoou Adão de uma forma maravilhosa. E veja que o homem vivia de forma harmoniosa com a terra e com toda a criação de Deus. E diz a palavra de Deus que todos os dias, na virada do dia, Deus estava com Adão. E eles se falavam. E eles tinham esse momento de comunhão, tinham essa relação íntima e próxima. Olha que maravilha. Veja bem, estamos no verso de número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha que maravilha, olha que capacidade surpreendente tem um homem, olha que potencial tem este homem. Que o Senhor restaure na vida de cada um de nós toda essa potencialidade que Deus colocou na vida do homem. Hoje nós temos aí uma busca do homem quase que incessante, tentando ser restaurado, porque tem sofrido por diversos problemas, dificuldades físicas, dificuldades emocionais, dificuldades psicológicas, às vezes reunindo tudo isso. E o homem tem sofrido muito, e Deus querendo restaurar o homem, e Deus querendo trazer de volta toda a vida em toda a sua plenitude. Deus quer que nós, como homens e mulheres, vivamos em toda a plenitude de Deus. Pecamos, nascemos do pecado, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos restaurou. E quando nós somos restaurados pelo Senhor, somos salvos e redimidos pelo Senhor, o Senhor também nos justificou. Devemos tomar posse de toda a restauração de Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor restaure a nossa mente, que o Senhor restaure as nossas emoções, que o Senhor restaure o nosso corpo. Mas para isso é necessário que vivamos segundo a palavra de Deus. Porque o Senhor já havia dito para o homem: olha, eu vou colocar sobre a terra todas as plantas, todas as sementes. E a respeito de todas elas é boa para o seu alimento. A única planta que você não pode mexer, o único alimento que você não pode tocar, é aquela que traz o conhecimento da vida, ou melhor,
conhecimento a respeito de todas as coisas. Isso é muito sério. E o Adão foi justamente, ou melhor, Eva foi justamente aonde que Deus havia dito a ela que não poderia ir. Ela desobedeceu a Deus. E juntamente com Eva também desobedeceu a Adão. E diz mais o texto: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E olha que Adão já havia conhecido todos os animais da terra, pois Deus havia levado na presença dele todos e havia dado nome para todos eles. Mas ele não viu nenhuma que lhe pudesse ser auxiliadora, que pudesse ser idônea. Ainda que os animais tenham a capacidade de nos auxiliar em algum serviço, assim como, por exemplo, o boi, a vaca pode nos auxiliar num serviço, assim como o cavalo pode nos auxiliar em algum serviço, assim como o cachorro pode auxiliar um homem em algum serviço, mas ele não se identificava com estes animais como uma auxiliadora idônea. Ele não viu nesses animais a imagem que Deus havia criado. Ele não viu e não verá. Então é necessário que nós fiquemos atentos a isso. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher e lhe a trouxe. Olha que interessante, Deus não só fez a mulher, mas Deus levou até a presença do homem. Deus estava dando de presente para o homem a mulher. Então, para você que ainda não casou, que você que deseja casar, Deus preparou um homem para a sua vida. Você que deseja ter uma esposa de Deus, Deus preparou uma esposa para você. E Deus vai te entregar nas suas mãos essa esposa, vai entregar nas suas mãos o esposo. E para você que é mãe, para você que é pai, tem filhos que ainda não casaram, ainda que estejam pequenos, orem desde então para que Deus separe esse esposo, separe essa esposa segundo o coração de Deus, porque Deus já fez ou fará este esposo e vai entregar nas mãos. Olha que ele entregou nas mãos. Ele não criou e deixou solto pelo mundo. Ele criou e entregou nas mãos de Adão. E aqui diz de forma muito clara, tomou uma das suas costelas, fazia parte do homem, fazia parte da natureza do homem, transformou numa mulher e levou até o homem, dizendo, e lá trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formado. Olha que coisa linda. Quando nós recebemos um presente de Deus, nós nos identificamos imediatamente com esse presente. E dessa maneira nós podemos então desfrutar por completo desse presente. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Graças a Deus. Este é o projeto perfeito de Deus para a vida do homem e para a vida da mulher. Devemos ficar bem atentos, porque quando no dia de hoje nós comemoramos o Dia das Mães, nós sabemos que ser mãe é uma missão, é um ministério. E é um ministério de muita responsabilidade. É um ministério de viver segundo a palavra de Deus e ao mesmo tempo ensinar a respeito do princípio de todas as coisas, os valores imutáveis de Deus, para aquele ser que é uma herança de Deus para as nossas vidas. E aqui o Senhor diz, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O homem não tinha nada, a mulher não tinha nada do que se envergonhar de Deus. Não tinha nada do que se envergonhar, não só de Deus, ou a respeito de qualquer outra coisa. Quantas vezes ficamos andando e preocupados com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, do que vamos fazer. E aqui não havia essa preocupação. Pois, primeiro, eles não conheciam o pecado. Segundo, eles não só não conheciam pecados, mas eles
diariamente se relacionavam com Deus. Então eles sabiam exatamente o que Deus queria para a vida deles. E eles faziam exatamente o que Deus havia dito a respeito do que eles tinham que fazer. Ter uma vida segundo o coração de Deus é necessário que nós tenhamos uma comunhão diária com Deus. Não ter essa comunhão diária nos faz esquecer e nos desviarmos do caminho. Isso é muito sério. Por que uma mãe passa para os seus filhos a vida inteira? Olha, leva agasalho. Mãe, tem sol? Leva agasalho. Mãe, vou para a escola? Leva agasalho. Não é assim? Por quê? Porque um dia as suas mães ou a sua mãe lhe ensinou: filha, leva agasalho, filho, leva agasalho. E isso foi diariamente. E algumas vezes dentro do dia até mais de uma vez. Onde você vai? Ah, vou para a faculdade. Leva agasalho. Onde você vai? Vou para o trabalho. Leva agasalho. Não é verdade? Isso é todo o tempo, né? Quando chegamos até a mesa, a mãe lava as mãos. Acaba de almoçar, lava as mãos. Lava as mãos. Lava as mãos. Lava as mãos. E por que fazemos isso com os nossos filhos? Porque as nossas mães faziam isso conosco. Lava as mãos todo o tempo. E quantas vezes nós estamos lavando a mão? Por que eu estou lavando a mão mesmo? Em obediência àquilo que a mãe mandou. E chega uma hora que você já começa também automaticamente a pegar o agasalho. Então nós não precisamos fazer um esforço, e não é pesado para nós fazermos as coisas de Deus quando nós ouvimos diariamente a palavra de Deus. Quando nós abençoamos as pessoas, não é para nós nem estranho nem pesado. Porque nós temos sido abençoados por Deus diariamente. Nós ouvimos dele e nós simplesmente cumprimos com a palavra. Agora, quando nós escutamos de vez em quando a palavra de Deus, aí nós percebemos o quanto nós nos desviamos da sua palavra. O quanto nós nos desviamos dos propósitos de Deus. E nós começamos a pensar que nós criamos os nossos filhos para nós mesmos e para os nossos desejos. Nós temos que alinhar toda a nossa vida e ensinar para os nossos filhos quais são os princípios de Deus para as nossas vidas. E olha o que diz Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela começou a plantar uma dúvida no coração da Eva. Se você perceber, muitas das vezes, quando erramos, todo o erro inicia com uma dúvida, com uma interrogação, com uma fraqueza intelectual, com uma fraqueza mental, com uma fraqueza de ideia, com uma fraqueza de princípios. E verso 2 diz: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. E disse mais: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Muito cuidado, porque primeiro veio a dúvida, depois veio uma grande possibilidade de saber a respeito de todas as coisas. E terceiro, ser igual a Deus. Cuidado, esse é o princípio da queda do homem. Esse é o princípio. Não temos dúvidas quando temos uma relação íntima e diária com o Senhor. Não temos dúvida. Segundo, além da questão da dúvida, quando nós não estamos buscando a palavra de Deus, nós queremos buscar outras coisas. Tem pessoas que dominam diversos assuntos de diversas áreas, menos a palavra de Deus. E vive a respeito de várias coisas, menos da palavra de Deus. E diante disso começam a se achar deuses. Deuses de assuntos, deuses de teses, deuses de ideias. E foi nisso que o homem foi tentado. Ele começou a ver a possibilidade de se igualar a Deus. Então, o fato dele ter sido feito à imagem e à semelhança de Deus não significa que ele era Deus.
mas que ele foi privilegiado por ser criado e feito de acordo com o Criador, ou parecido com o Criador. E que ele iria glorificar a Deus se ele vivesse segundo a vontade de Deus. Se vivemos segundo a vontade de Deus, iremos glorificar o Senhor. Mas vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, quer dizer, ela começou a flertar com o pecado. Muito provavelmente a árvore era muito vistosa, o fruto ainda mais. E aquilo parecia ser tentador. Mas o mundo é extenso, ou melhor, a terra é grande. Ela poderia ter se ocupado com outras coisas, mas muito provavelmente ela se deparou ali, ficou ali, namorando e olhando e cobiçando aquilo. Ela começou a flertar com aquilo. E percebeu, de tanto olhar, que aquilo era agradável aos olhos. Oh, isso me agrada. Isso parece ser apetitoso. Eu tenho uma certa inclinação. Então a mulher começou a desejar e viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Então não era só mais agradável aos olhos, era também agradável também para o entendimento. E tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Ela não só pecou, mas ela levou todo o pecado para sua casa, para sua família e para toda a sua descendência. Tudo que fazemos como pais e mães na nossa casa ou para a nossa vida, nós fazemos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa descendência. Querem ter filhos abençoados? Seja uma bênção. Querem terem filhos prósperos? Prosperem no caminho do Senhor, perseverem no caminho do Senhor e com a palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que fizermos, levaremos e encheremos a nossa casa e encheremos a vida dos nossos filhos também. Nós nunca estaremos vazios. Nós sempre estaremos cheios de alguma coisa. A questão é, seremos cheios de bênção ou cheios de maldição? Não há intermediário. Eu estou cheio com alguma coisa que não é tão maldição assim, mas também não é bênção. Se enche da bênção, para que você possa encher a vida dos seus filhos com a bênção do Senhor, para que a sua geração seja cheia da bênção de Deus. E diz mais, nesse instante abriram-se então os olhos de ambos. Abriram-lhes os olhos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Entenderam por que eu tinha escolhido a imagem inicial, a figueira? Por esta razão. E foram o que eles fizeram. Pegaram as folhas e tentaram se cobrir. Olha que fato interessante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Todas as vezes que não estamos com a nossa vida alinhada com as coisas de Deus, com a vida de Deus, nós nos escondemos de Deus. E quanto mais nós nos escondemos de Deus, mais nós nos afastamos dele e mais distantes estamos de sermos restaurados por ele. Já viu alguns dias, em alguns momentos, onde estamos em plena comunhão com o Senhor, quão agradável é, quão suave é, e queremos que aquele momento nunca acabe. Mas de repente algo acontece e aquilo entristece o coração de Deus, entristece o nosso coração. Você sabe que Deus se entristeceu. E voltar para aquele dia, voltar para aquele momento, onde você teve muito prazer durante a comunhão com o Senhor, se torna muito difícil, ou às vezes apenas uma lembrança. Meu Deus, como me lembro quando nós nos encontrávamos no meu quarto e ali tínhamos momento de prazer. Talvez alguns de nós tenhamos esse tipo de lembrança. Mas a vontade de Deus é que tenhamos essa comunhão diariamente. Deus quer ter essa comunhão conosco. Deus não se afastou do homem sabendo que ele havia pecado. Deus foi ao encontro do homem. Deus vem ao nosso encontro. Nós é que temos que
dia após dia, nos esforçarmos para estarmos na presença do Senhor. Porque Ele vem dia após dia ao nosso encontro. E o homem percebeu que não estava em boas condições, ou não tinha condições de se encontrar com a santidade de Deus. Mas mesmo assim, Deus veio ao seu encontro. E o homem começou a preparar determinadas coisas para se preparar para estar diante de Deus. Ou para ser recebido por Deus. Todas as vezes que o homem tenta por si só se preparar para estar diante de Deus ou para se encontrar com Deus, chamamos isso de religião. Todas as religiões tentam preparar o homem para se encontrar com Deus. Agora, todas as vezes que nós aceitamos o encontro de Deus para conosco, da forma que estamos, e nos entregamos a este encontro e a esse Deus que vem ao nosso encontro, aí nós chamamos de remissão de pecados, restauração. Chamamos de obra da cruz que se completa na nossa vida. Ora, essa é a diferença. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, olha só, interessante, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus não precisava perguntar para Adão absolutamente nada, nem para Eva. Deus sabe de todas as coisas. E ele pergunta, onde estás? Deus não estava vendo Adão? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. Queridos, nós ouvimos a voz de Deus diariamente. Vamos orar, quero falar com você, leia a minha palavra, quero te ensinar um pouco mais. Quero tirar esse fardo, troca este fardo pelo meu fardo, que é suave, que é leve. Quero curar a sua alma. Deus nos chama diariamente. Tanto é que ao deitarmos na nossa cama, nós pensamos, puxa vida, preciso amanhã administrar melhor o meu tempo, porque hoje não tive um tempo com Deus. E de repente começamos a orar já deitados na nossa cama e em 2 minutos já estamos dormindo. E acordamos já com um peso de culpa, dizendo, olha, vou tentar aliviar um pouco dizendo que pelo menos eu orei, mas eu sei que não foi o suficiente, não foi conforme Deus queria que nós nos encontrarmos. E Deus querendo ter esse encontro conosco. E nós estamos dia após dia adiando esse encontro. Este encontro vai trazer para nós um momento de deleite, um momento de restauração, um momento de cura, um momento de bênção, um momento de restauração do homem caído para o homem restaurado. E Ele vai restaurar todo o nosso ser. E nós passamos todo o dia, toda a tarde, toda a noite, buscando uma restauração da nossa vida. E Deus querendo se encontrar para fazer essa restauração e manter essa comunhão. E olha só, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. O homem ouviu a voz. E essa voz, a ciência chama de a voz da consciência. E a Bíblia chama de a voz de Deus. Eu tenho a consciência do que tem. E a palavra de Deus diz, o Espírito Santo está falando com você. E ele fala tentando nos convencer e nos convencendo de todo pecado, todo juízo. E porque tive medo, estava nu e tive medo. Olha o que o homem teve. Teve medo. Medo. Já teve medo? É terrível, não é? O que acontece? Quais são as nossas reações quando estamos com medo? Queremos fugir daquilo. Queremos nos afastar daquilo. E o que tem acontecido com o homem hoje? Vivendo com medo de Deus. Você chega para uma pessoa, fala do Evangelho da graça de Jesus Cristo, diz que Ele vai te restaurar, vai te libertar, e o homem tem medo de ser restaurado, o homem tem medo de ser liberto, o homem tem medo de abrir mão de determinadas coisas. E mesmo depois de convertido, nós temos medo. Medo do que Deus pode fazer com as nossas vidas. Será que isso é possível? Lógico que isso é possível.
Quantas pessoas andam fugindo daquilo que sabe do que Deus vai chamá-lo? Homens fugindo da vocação, homens fugindo, seria um missionário. Não quero intimidade com Deus, porque se eu tiver intimidade com Deus, eu sei que Deus vai me mandar para algum campo missionário. E eu não quero isso, eu não quero abrir mão da minha vida, do meu conforto. Eu não quero. Eu terei que mudar de postura, eu terei que mudar de comportamento, eu terei que fazer tudo conforme a vontade de Deus. Eu terei que viver dependendo de Deus a respeito de todas as coisas, inclusive financeiramente. Eu quero ter o controle da minha vida, eu quero me sustentar. Eu não abro mão desse patamar de vida que eu tenho. E o homem se escondendo de Deus, fugindo. E o Senhor quer encontrar conosco. E por causa do medo ele se escondeu. Tenta imaginar. Que coisa infantil. Parece uma criança que esconde debaixo da cama quando a mãe chama para ir tomar banho. Sabe? Qual mãe que não sabe que ele está em algum lugar da casa? Claro que sabe. Que coisa mais infantil. Imagine Deus. Sabe, parece aquele crente que entra no banheiro, sabe que vai cometer algum pecado, vê a formiga e mata a formiga. Não quero deixar testemunhas no banheiro. Que coisa ridícula. Coisa pequena. Não é verdade? E quantas vezes nós agimos assim? Se eu encontrar com Deus, Deus vai me pedir isso. Eu sei que Deus vai me pedir. E nós nos escondemos, nós fugimos. Nós nos escondemos e fugimos, inclusive, das relações que temos com os irmãos. Porque sabemos que na comunhão, Deus age. E não queremos ouvir aquilo que precisamos ouvir de Deus através da vida dos irmãos. Por isso que muitas pessoas vão para o meio da multidão, vão para congregações gigantescas, onde ela não é notada, não cria vínculo, não cria raiz. E ela se esconde. E diz aqui, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Deus não sabia. Queridos, Deus sabe de todas as coisas, Deus pode todas as coisas, Deus criou todas as coisas. Por que será que Deus nos pediu para orarmos? Para nos relacionarmos com Ele. Deus que escolheu agir a respeito de determinadas coisas por meio das orações. Mas Ele não depende disso. E não precisa disso. É a manifestação do amor de Deus para conosco. Deus não precisa de nós. Mas Deus escolheu nos amar. Se relacionar conosco. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E se nós darmos sequência, olha só o que diz. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Agora ele fala com a mulher. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, o homem diz, foi a mulher. E a mulher diz, foi a serpente. Viu, gente? Estamos livres da culpa. Aí, quando estamos diante de Deus, por que pecamos? Foi fulano que me fez tropeçar. Foi fulano. Foi nós que pecamos. Foram nós que escolhemos pecar. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os homens, em todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz. E teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Então Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. Deus amaldiçoou uma casa por causa do pecado do homem. Em fadigas obterás dela o sustento.
durante os dias da tua vida. Ela te produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres. Deus abençoou a mulher como mãe de todos os seres. Mas isso não significa que o fato dela cumprir essa missão tão especial, que ela não precisa da restauração e nem de remissão de pecados. Isso eu tenho ouvido e visto da parte de algumas mães que não conhecem a Deus, dizendo: olha, eu sou mãe, eu sou provedora da vida, logo eu tenho a bênção da vida e eu estou vacinada, imune e não preciso da bênção de Deus. Queridos, todos nós precisamos da bênção de Deus. E diante de uma missão tão especial, ainda mais. Então nós oramos hoje como igreja, para que a sua missão, mamãe, seja cumprida segundo a vontade de Deus. Para que a sua vida seja uma bênção. A sua casa seja uma bênção. E a sua descendência seja uma bênção. Mas existe uma necessidade grande para que essa bênção se cumpra. Que você vigie dia após dia. Não cobice dos frutos que o mundo te oferece. Da árvore que vai te trazer conhecimento do bem e do mal. Que na verdade te trará maldições. E não leve para a tua casa nem para a vida dos seus filhos as maldições que o mundo oferece. Forme o seu filho, crie o seu filho segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus. Para que ele seja bênção e a sua descendência seja abençoada. Que ele seja criado como homem de Deus e mulher de Deus. E que como mulher de Deus e homem de Deus, que ele tenha uma carreira, tenha uma profissão. Mas acima de tudo, que ele seja um servo e uma serva fiel ao Senhor. Porque ele foi feito para isso. Ele foi feito para glorificar o nome de Deus. E exaltar o nome de Deus em todo o tempo. Que a sua missão seja ricamente abençoada. E que você que ainda não é mãe, e a todas as crianças que têm toda a potencialidade de serem mães, que elas sejam abençoadas pelo Senhor. E que os varões dessa igreja também sejam ricamente abençoados, para que eles abençoem a todas as mulheres dessa igreja, cumprindo com seu papel, cumprindo com hombridade, cumprindo cabalmente aquilo que lhe cabe, segundo a palavra de Deus, para que todos sejam fortalecidos como família de Deus, e como igreja seremos ricamente abençoados pelo Senhor. E toda a nossa posteridade louve ao Senhor e honre ao Senhor, e que andemos de forma digna do Evangelho da graça de Jesus, para a glória do nome dele. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amadas mães, recebam da Igreja Bíblica da Pampulha nossa singela homenagem pelo tudo que vocês fazem, por tudo que vocês representam para Deus e para nós. E que vocês sejam, não só no dia de hoje, abençoadas, mas que todos os dias da vida de vocês sejam ricamente abençoadas, prósperas na missão que o Senhor as confiou, para louvor do nome de Jesus. Amém? Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, graça redentora do nosso Senhor e Rei, Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.